E eu quero falar hoje de uma terra boa e uma terra má, ok? Terra boa ou... Vamos lá? Terra boa ou terra má, né? Por que Deus está mexendo tanto comigo? Se você assistiu os jornais ontem, está havendo um êxodo do Líbano, daquela região, porque a guerra já está acontecendo, ok? E estão todos os especialistas falando que nós estamos entrando na Terceira Guerra Mundial. Isso é quase que... Nós não sentimos muito aqui ainda, mas a gente tem que estar preparado para tudo que está acontecendo esses dias. Não é colocar medo, ok? É realidade, tá? Portugal chegou um avião com 40 pessoas essa semana de lá que tiraram do Líbano, né? Os países todos estão mandando os seus como é que fala? Seus filhos da terra, né? A saírem de lá. E não é só lá. Nós sabemos que essa tem sido uma escalada de guerra que está acontecendo. E isso mostra muito que o que Deus ensinou na Bíblia, que nós íamos passar por tempos de guerra. Estamos a passar por tempos de guerra. Então a minha expectativa hoje não é que a guerra acabe. É lógico que eu oro para as pessoas, mas é para Jesus voltar. Eu não sei o andar que você mora, eu moro no 9º andar, e aqui em Sintra, tem dia que eu levanto e a nuvem está dentro da minha casa. E eu falo, o senhor já chegou? Porque a Bíblia diz que ele vem nas nuvens, né? Então eu estou sempre nessa expectativa da volta dele. Agora, ele falou que ele ia voltar quando alguns princípios, algumas situações já tivessem acontecido. Eu não vou falar da volta de Jesus, eu só estou dando uma introdução aqui para a gente entrar nisso aqui. E ao ler essa palavra, eu li em todos os evangelhos, eu escolhi aqui o evangelho de Lucas, né? Mas eu li em todos os evangelhos que falavam dessa parábola, e eu acho que ela tem tudo a ver conosco hoje. Ontem nós tivemos uma reunião aqui só da nossa liderança, e nós, assim, uma vez por mês, a cada mês, mês e meio, nós temos um almoço com todos os nossos líderes, e a gente tem um trocar de ideias para o que podemos melhorar para crescer, para desenvolver. E ontem nós tivemos, depois saímos, quando terminou, teve um treinamento só na sala das crianças, para aqueles novos, né? E eu fiquei encantado, tá? Parabéns por tantos jovens, meninos e meninas que vão dar aula para as crianças. Nós estamos abrindo mais uma sala de crianças. Então, estamos a crescer e a gente precisa preparar para esse crescimento. E Deus fala para nós que a gente tem que formar novos líderes. Então, eu quero que você entenda que todos os programas que criamos é para formar novos líderes, para formar pessoas que vão nos cooperar conosco nesse grande projeto que Deus tem para a nossa igreja. Nós oramos por todas as igrejas, né? Mês que vem nós vamos estar na Ilha da Madeira, já dando treinamento lá para um grupo de igrejas que são amigos nossos, ok? Mas, assim, hoje eu quero falar específico para nós, a Paz Church em Portugal, que nós queremos chegar a quantas igrejas, irmãos? Não ouvi. Quantas igrejas? 3.000, né? Quantas igrejas nós temos? Uma. Meu Deus! Aí o pessoal fala, pastor, falta 2.999, só isso? Entendeu? Nós queremos ter igrejas de 500 membros espalhadas em todas as cidades portuguesas. Nós temos só? Não, nós já temos uma. Percebeu? Nós já começamos o processo. E vamos multiplicar. Nós temos em Portugal 7 life groups. Ninguém ficou feliz? Pastor, por que o senhor não deixa ter mais? Porque temos que formar líderes. Deus está levantando uma geração de líderes, e esses líderes estão no nosso meio. Cada um ainda no seu tempo de formação. Quem começou no pré da escola não pode estar no final da faculdade. Amém? Quem já formou aqui, né, Giovana, sabe como é que é o negócio, é liso para quem está na faculdade, né? Então, nós precisamos aprender a nos preparar e semear. Essa palavra, eu acho que ela é uma autoavaliação para nós, se nós somos terra boa ou má, ok? É uma autoavaliação, mas também nós somos aqueles que ajudamos uns aos outros. A Rita hoje, no Tadel, falou sobre Barnabé. E Barnabé cuidava de pessoas. Ele cuidou do apóstolo Paulo e depois ele cuidou de João Marcos. A dona Leninha sabe tudo, mas eu queria que os outros respondessem também. Tá bem? A mulher tem 50 anos só de ministério, né?
né? Então não tem jeito, né? Então, mas entendeu, queridos? Percebe? Então, ela falou de Barnabé, que cuidou de Paulo e também de João Marcos. E nós precisamos cuidar um dos outros. Para isso, se nós formos terra boa, nós vamos dar bons frutos. Mas vamos começar o negócio do início? Lucas capítulo 8, a partir do verso 1 até o 15, diz assim: E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Quem que andava? Jesus, né? E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, das quais saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. Cara, eu sou fã de mulher. Porque mulher pega o boi pelo chifre, muito mais que muito homem aqui, tá? Então você vê que aqui Deus já citou um bando de mulher que ajuda. Obrigado, meninas. Né? Essa mulherada que levanta para orar, que está aqui, que paga um preço, é fantástico. Parabéns para vocês. Mas os homens também são fichos, né? Senão eu não estava aqui, né? E olha só. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo em todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Quem disse? Jesus. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho. Fala, junto do caminho. E foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra. Caiu sobre pedra. Fala lá, caiu sobre pedra. E nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos. Caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra. Fala, boa terra. Com a boca cheia, boa terra, né? Ok? E nascida, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós estamos falando de um ouvido aqui espiritual. Abra os seus ouvidos nessa manhã para ouvir o que Deus tem a dizer para você, tá? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Eles ficaram meio perdidão no que Jesus estava ensinando, né? E eles disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha só. Eu quero falar para o seu vizinho: a você, a tu, a si. Como é que é em português? A tu? A ti. A ti é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Pode falar para o seu vizinho: é dado te conhecer os mistérios do reino de Deus. Amém. Mas aos outros por parábolas, para que não vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. Jesus começa a explicar a parábola. A semente é a palavra de Deus. O que é a semente? A palavra de Deus. Os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação desviam-se. E as que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. A que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Pega para mim aqui a garrafinha d'água que está aqui ao pé da garganta, está puxando hoje. Ontem, irmãos, foi um dia muito intenso, mas muito, muito proveitoso. Dia de treinamentos, né? E a gente fala muito, já viu. Então, eu quero destrinchar um pouco isso com os irmãos. Vai ser rápido, vai ser objetivo e vamos ser direto. Porque eu tenho certeza que vocês querem saber o que Jesus estava dizendo aí. Quem quer saber? Porque eu parei essa semana, várias vezes diante dessa palavra. E falei: Jesus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Nada demais que Ele não ensinou aqui e está escrito na sua palavra, né? A semente é a palavra de Deus. Fala, a semente é a palavra de Deus. Quem é o semeador?
nós semeamos na vida dos outros. A palavra de Deus, ok? Tem que entender isso aqui. Nós é que semeamos. Jesus está falando, vocês vão semear na vida de outras pessoas. Vocês vão levar a palavra minha a outras pessoas. Então, nós semeamos a palavra, ok? Então, e essa palavra foi semeada na nossa vida. Na sua eu não sei, mas na minha, eu fui assim numa agência de modelo, falei assim, eu vou trocar de namorada. Aí cheguei lá, elas tinham convertido ao evangelho, as donas da agência. E viraram para mim e falaram assim, Aguinaldo, você pensa que é cristão, mas você não é. E eu falei, por quê? Ela falou, porque você nunca leu a palavra de Deus. E por curiosidade eu fui ler e converti. É tão simples como isso. Elas simplesmente falaram isso para mim. Você nunca leu a palavra de Deus. Você serviu religiões, você serviu segmentos, você é um cara bom, você ajuda os outros, você faz mil e uma coisa fantástica. Mas você não conhece a palavra de Deus. E eu falei, é. Aí comprei a Bíblia, deu no que deu, né? 30 anos servindo ao Senhor, né? E não quero voltar atrás, porque é muito bom servir ao Senhor. É muito bom. Então, assim, a palavra foi semeada por outras pessoas a mim. Eu sou terra boa ou sou terra má? Então, a gente decide. Primeira coisa é nós nos autoavaliarmos. Mas antes de entendermos isso direitinho, vamos começar pelo primeiro aqui. A primeira semente, ela caiu aonde? À beira do caminho. Todo caminho que você anda, normalmente é assim, né? Terra pisada, terra dura, difícil acesso, né? É ou não é? Você já tentou cavar uma rua para ver como é que é? Muitas vezes é socada para poder aguentar o peso das passagens das pessoas. Onde passa muitas pessoas é difícil, porque aquela terra fica seca. Irmão, eu fui criado em fazenda, vou fazer um parênteses aqui, ok? E só para vocês entenderem que nós temos que ajudar uns aos outros. Quando eu era pequenininho, meu pai levava a gente para a fazenda. A gente estudava na cidade, mas final de semana na fazenda, e tínhamos todos tarefas para fazer. Então, meu pai separava um espaço que a gente chamava de leirão, que era um canto, né? Um espaço para cada um. O leirão era aquele espaço que a gente ia trabalhar. Como a gente era pequeno, o nosso era pequenininho, né? Talvez o meu seria só esse cantinho aqui. Mas o do meu pai seria um tamanho desse grande. Ele ensinava a gente a capinar, a gente destroçar a terra, tirar as raízes, preparar a terra para poder plantar, ok? Então, por isso nós estamos falando uma coisa que é a autoavaliação. Nós vamos falar de terra, mas nós precisamos olhar para nós e ver se nós também somos preparadores de terra. Dois lados, né? Ok? Tá bom? Entenderam isso? Então, como igreja, nós vamos ter que ajudar irmãos, como Barnabé ajudou Paulo, como Barnabé ajudou João Marcos, ok? Como grandes homens de Deus ajudaram uns aos outros a poder crescer, desenvolver e romper, para darmos frutos que realmente agradam o coração de Deus. E é isso que nós temos que chegar. Nós estamos num processo de crescimento muito grande. Hoje a nossa igreja já está com quase 200 pessoas, nós temos 2 cultos, nós temos, só nos life groups, nós já temos 133 pessoas nos life groups, ok? Entendeu? Eu fiz a avaliação com os meninos há um mês atrás, e essa foi a nossa avaliação. Nem todos podem vir domingo, nem todos podem estar no life group. Então nós temos aquela coisa que uma balança ajuda a outra, e a gente vai crescendo junto, tá bom? Nós temos life groups aí que metade deles ainda não são cristãos, só vão lá e gostam da ideia, tá bom? Então assim, Deus está fazendo crescer e Deus escolheu você para estar aqui. Voltando, daquele menino que ajudava, ok? Cooperava, plantava, sabia arar a terra, preparar a terra, ok? A gente vai preparar a terra para que todas as pessoas que frequentam esse lugar cresçam, desenvolvam e rompam. Voltando aqui, à beira do caminho fala de pessoas que já ouviram a palavra de Deus. Hoje é difícil falar quem não ouviu a palavra de Deus. Internet, televisão. Esses dias eu passei os canais de televisão, eu vi assim pelo menos 7 ou 8 canais cristãos. Eu não estou falando se a forma que eles pregam, coisa, eu estou falando de canais cristãos que pregam o estilo de cristianismo, mas pregam o cristianismo, ok? Tá bom? A base é a mesma. E eu fiquei olhando e falei, olha, é difícil uma pessoa hoje pegar um telefone e não ver uma mensagem cristã que um familiar enviou, que um amigo enviou, num grupo. Eu tenho um grupo de primos, né? Que temos lá 3 cristãos, da família toda. E eu sempre dou uma deixada de uma palavra para eles, ok? Eles podem falar o que for, mas eu tenho certeza que eles leram, ok? Então nós temos pessoas que ouvem a palavra de Deus,
mas eles não querem a palavra para eles. Então, Jesus uma vez enviou seus discípulos de 2 a 2. Não sei se vocês lembram disso, mas foi de 2 a 2. E ele falou, vai de cidade em cidade. Se as pessoas te receberem de bom grado, maravilha. Se não te receberem, quando você sair de lá, bate o pó da sandália. O que quer dizer isso? A sua responsabilidade acabou, porque as pessoas não quiseram. Esse é os da beira do caminho. É os que ouvem a palavra e não querem. E eu acho até engraçado, tem uns amigos meus que eu prego para eles, eu falo, eu sou ateu, pastor, não adianta você pregar para mim. Aí depois eles me ligam, ora por mim. Eu falo, mas que ateu é esse, né? Entendeu? Não dá vontade de falar assim, meu amigo, né? Eu tenho um, que ele é profissional de karatê lá no Brasil, é um amigo que a gente cresceu junto, a gente servia junto nas religiões, sabe? E desenvolvemos e crescemos junto. Ele casou com uma cristã, mas ele não aceita Jesus. Aí, pastor, você continua pregando para ele? Quando eu tenho oportunidade, sim. Mas eu já não faço tantas viagens como eu fazia. Para vocês terem uma noção, todas as vezes que eu chegava diante das empresas dele no Brasil, eu podia estar no meio da rua. Ele estava lá no escritório dentro, ele largava todo mundo, saia correndo e pulava em cima de mim. Todo mundo perguntava, o que esse cara tem contigo? Ele é tão bruto com os outros, ele é tão isso, aquilo outro. Mas eu sei que ele quer o meu Deus, só que ele não consegue. E eu já preguei, e ele falou, não quero. Um dia, eu preguei o evangelho para ele, e ele virou para mim assim, faixa preta, meu irmão. Um homem do meu tamanho, bonito, forte. Eu sei que ele consegue derrubar boi, entendeu? Eu dei uma viradinha para trás assim. Falei, eu não vou falar o nome dele, né? Falei, meu querido. Não falei, meu querido, falei o nome dele. Falei, olha, você sabe que eu perto de ti, eu só sei o grito, né? Então, se você for bater, você vai me machucar muito. Agora eu vou te falar uma coisa, eu vou continuar te amando, Jesus vai continuar te amando do mesmo jeito. Ele, mas eu não quero Deus. Aí é lógico que eu não vou lá ficar o dia todo atrás dele, ligando para ele toda semana. Quando eu tenho oportunidade de estar com ele, eu prego o evangelho. Porque ele não quer. E ele já falou que não quer. Entendeu? E toda vez que eu falo com ele, ele diz que não. Então esse é o cara que não quer. É o cara que está à beira do caminho. Ele ouviu a palavra. Ele viu o testemunho na minha vida, a mudança de vida que eu tive. Ele reconhece isso. Mas ele diz que não quer. Esse é o que está à beira do caminho, né? Eu tenho um sobrinho que ele é virado para o outro lado e eu ouço ele direto. Todas as vezes que eu estou lá, eu sento lá na varanda da casa dele, sabe? Assim, tem uma coisa bonita. Eu tenho um primo também que é virado também. Eu mais a Rita vão lá na casa dele. A gente janta com eles, conversa com eles. E ele falou, eu amo estar com o Senhor, tio. O Senhor é dos poucos homens que me ouve. Ele chora, ele fala, ele não sei o quê, mas ele diz que não quer. É esse aqui. Ele ouviu a palavra? Ouviu. Ouviu a palavra falada, leu, porque ele já leu comigo e ele sabe ler, e ele já leu toda a Bíblia, ok? Mas ele diz que não quer. Esse é o que está aberto do caminho. Então assim, vocês vão ter pessoas assim no seu caminho, amém? A gente gostaria que toda a terra fosse boa. Mas esse é, desculpa, meu sobrinho, se você estiver ouvindo, se você estiver assistindo, você é terra má, você precisa converter. Você precisa mudar de vida. Agora, o nosso trabalho é ajudá-lo. Se for possível, a gente quebrar essa terra, né? Mas normalmente, quem está nesse primeiro escalão aqui, Jesus está dizendo, eles não querem. Jesus mesmo falou para os discípulos, vão, se eles te rejeitarem, bate o pó da sandália. O que ele está dizendo? Essa responsabilidade que vocês assumiram, ela já não é sua mais. Eles decidiram. Então, todo homem tem poder de decisão. Esse é o primeiro. Depois continuou aqui, né? Por quê? Por que dessas pessoas? É muito claro que diz que o diabo vem e rouba e tira ali do coração a palavra. Eles até ouvem. O meu sobrinho, quando ele está comigo, ele é uma pessoa. Quando ele sai, ele é outra. Esse rapaz, meu amigo, quando ele está comigo, ele é uma pessoa. Ele ouve a palavra, ele é educado, ele leva eu para jantar, leva eu nas melhores pizzarias, porque ele diz que tem que mostrar para mim o que está acontecendo. Sabe, se querem conversar, mas depois o diabo vem e rouba. Então não é uma coisa que depende de nós, ok? Nós continuamos pregando a palavra, tá bom? A segunda, ela caiu sobre a pedra. Isso está falando de pessoas que ouvem a palavra, são simpatizantes da palavra, né? E até diz assim, poxa, eu acho que isso é até assim mesmo, do jeito que o senhor está falando, sabe? Mas as raízes dela não firmam,
porque ela caiu em cima da pedra e a raiz não chegou na terra. A função nossa com pessoas assim é conseguir tirar as pedras e plantá-la na terra. Mas, ao mesmo tempo, o que está dizendo aqui é que essas pessoas, elas se perdem. Quantas pessoas já tiveram na igreja, já estão na igreja? A igreja não salva ninguém, mas a igreja prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra da libertação, a palavra da cura, né? Principalmente a palavra da salvação, a obra redentora que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Então, assim, eles são simpatizantes, eles até gostam. Irmãos, eu preguei, já falei várias vezes aqui numa igreja em Paraupebas, no interior do Pará, e era uma grande conferência, e quando terminou tinha uma escada que o pessoal comia lá embaixo, fizeram um grande jantar, né? Falaram, pastor, vamos descer para comer. Eu falei, tá legal, para comer, depois daquela obra toda que Deus fez lá, fantástico. E eu tinha uma senhora sentada na escada, e ela estava grávida, né? E eu vi ali a nossa Natália, eu já falei, Natália, já nasceu, né? Tá aqui, a Joyce está quase também nascendo, né? Eu olho para a grávida, eu fico assim, sensibilizado, né? Sabe, eu já tive 2 filhas, né? Pode ficar tranquilo, não deu nenhum parto, tá? Eu não senti nada, né? Mas aí, né? Eu chego, vi as 2 sentadas lá, e elas estavam sentadas, aquela senhora sentada, né? As 2 que eu falei dela, aquela sentada, e eu sentei e falei, a senhora está passando bem? Que eu fiquei preocupado com ela, né? E vai que a mulher está dando a luz aqui no meio das escadas, né? E eu, tá tudo bem? Ela chorando, ela falou, pastor, tá. O negócio que eu quero contar para o senhor é que tem 5 anos que eu frequento a igreja. Tem 5 anos que eu estou aqui. Tem 5 anos que eu ouço a palavra. Eu gosto da palavra. Eu gosto do louvor. Eu gosto desse ambiente. Mas eu nunca aceitei Jesus. Aí eu, na hora, conversei com ela, expliquei o plano da salvação. E ela aceitou Jesus ali. Ela falou, agora eu entendi. Ela era simpatizante. Uma pessoa que frequenta a igreja 5 anos. Mas ela teve revelação que ela nunca tinha entregado a vida para Jesus naquele momento. Entende? Então, assim, esses são os simpatizantes, né? Eles não criam raízes, e muitos desses se perdem, porque muitos de nós perdemos a oportunidade de estar do lado deles e demonstrar o amor de Jesus. Então, nós temos muitos simpatizantes na nossa igreja também, tá? Tem um que vem aqui, ele fala assim, pastor, tu és o meu pastor. Eu venho mais na sua igreja que na minha. Eu falei, então você não vai na sua, porque na minha você só vem 1, 2 vezes por ano, né? Entendeu? Eu falo para ele, né? Mas ele fala, você é meu pastor. Mas eu não sou cristão, não. Cara, mas esses dias eu saí com ele, né? Ele veio aqui me buscar para tomar um café, a gente saiu, foi tomar um café. Na volta, quando vinha voltando, ele falou, pastor, o senhor sabe que o senhor é meu pastor. Eu estou endemoniado? Eu falei, não, se você tivesse endemoniado era fácil, eu expulsava, ficava mais fácil, resolvi o problema. Mas como você só é um simpatizante, você não deixa a raiz agarrar, né? Então, entendeu? Então assim, a gente tem sempre esse tipo de pessoa no nosso meio, né? Eu espero que não esteja ninguém aqui assim, né? Mas por quê? Porque a raiz dele não consolida. Então ele não tira dúvidas, ele não pergunta, ele fala, não, eu gosto, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Olha aqui o que diz aqueles que são como pedra. Esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, é a Bíblia que está dizendo, creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Quando vem dificuldade, eles se desviam. Jesus foi tentado? Mas Jesus venceu. Nós vamos ser tentados? Todo dia. Todo dia. Você é tentado a desistir de tudo. Trabalho, família. Vem cá, não vem com treta não, tá? Eu tenho certeza que os casados aqui já passou na cabeça. Será que eu casei com a mulher certa? Irmão, eu já andando na rua, pegado na mão da Rita, namorando com ela. Você viu que mulher fantástica eu tenho aqui, né? Aí eu tô lá com ela assim, e eu ouvi assim, você tem certeza que é ela? O diabo vai fazer tudo para que você se desvie, para que a sua raiz não firme. Vai vir tentação. Não, e depois ele fala assim, você viu o que passou na sua frente? Eu falo para o diabo, sou cego. Entendeu? A gente tem que ser assim. Por quê? Porque vem tentação. Vem tentação sexual, vem tentação financeira, vem tentação para roubar. Eu vou contar para vocês que eu tive uma vez aqui, lembrei agora. Eu, mas a Rita estava visitando um casal. E o cara falou para mim assim, pastor, entra aqui para a sala, vamos conversar e tal. Eu não sabia que ele mexia com os negócios obscuros. Foi a primeira visita que eu fiz na casa dele. E quando eu cheguei em cima da mesa, irmãos, eu fui tesoureiro de banco, com mais de 2.000 funcionários.
Eu sei contar dinheiro só de bater o olho, né? Então, em cima da mesa dele, estava assim, mais ou menos dessa largura, dessa altura, só nota de 100 euros. Tudo fechadinho assim, o pacotinho. Ele pega, sai da sala e fala, eu vou buscar algo para o senhor na cozinha. Você sabe o que eu ouvi do diabo? Você sabe, você tira um pacotinho no meio, você está precisando. Numa época em que eu e a Rita comia mingau de noite, que a gente não tinha dinheiro. E eu olhei, o diabo falou assim para mim, tira o pacotinho no meio, fecha do jeito que você sabe, ele nem vai descobrir que foi tu. Olha só, porque eu sabia tirar um pacotinho no meio, ficar tudo bonitinho, quadradinho, né? Pior, quando eu fui embora, ele falou, pastor, eu vou viajar, o senhor pode fazer um depósito? A gente pegou um saco, ele nem sabia quanto tinha, ele falou, depois o senhor conta, vê quanto tem, deposita na conta dela e na minha conta, por favor. Nem sabia o valor que tinha. O que é isso? Isso é tentação. Pergunta para mim, você teve vontade de pegar? Pergunta. Pode perguntar, você teve vontade de pegar? Irmão, eu comia mingau, meu irmão. Até o lábio fez assim. Mas, eu falei, pois é, só que Deus está vendo. E porque Ele está vendo, Satanás, você pode tentar o que for, que eu não toco nisso aí. Entende a diferença? Eu estou contando isso para vocês porque vai ser tentado. Você vai ser tentado em alguma coisa, seja na sua área sexual, seja na sua área financeira, seja na sua vida sentimental, emocional, vai ser tentado, o diabo quer te destruir. Então aqui fala que aqueles que não têm raiz, eles não aguentam essa pressão. Imagina se eu não tivesse Deus. Né? Não é verdade? É verdade, irmão. Né? Então nós temos que entender isso, né? Que os que caem sobre pedra, eles são simpatizantes. E como a raiz não está sólida, no tempo da tentação, eles não conseguem permanecer em Cristo. Mas nós estamos aqui para tirar as pedras e ajudar a raiz deles a se firmar no Evangelho. Amém? Nós somos Barnabés. Nós somos cuidadores. Outra, caiu sobre os espinhos. Esse já é um novo nível de pessoas. Que eles já são membros. Eles são membros. Eles são, eu vou usar seguidores ocasionais. Eles vivem no meio, eles frequentam o meio, eles são cristãos, ok? Mas o fruto deles, segundo a palavra de Deus diz aqui, olha aqui. E aqui os caem entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por adiante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Eles dão até fruto, mas não é perfeito. Por quê? Porque as coisas que envolvem a vida dele diariamente, ok? Sufocam o tempo dele com Deus. Você viu a Rita falar de tempo? Ontem, acho que foi sexta-feira, né? O Hermes falou aqui de tempo, né? Ontem nós tivemos reunião com a nossa liderança, e obrigado vocês que são líderes nessa igreja, que deram tempo, que dão tempo a essa reunião, né? Já tivemos 3 novos ontem, né? A Patrícia, o Epifânio e a Thaís, né? E vai ter mais, ok? Cada vez mais, ok? Né? Então, assim, o que acontece? Porque teve alguns que não puderam vir, mas o que acontece? Obrigado, irmãos, porque você dá tempo para Deus. Esse tempo é um tempo de treinamento para a liderança da nossa igreja, mas um tempo de crescimento em Deus. Nós temos comunhão com os outros, desenvolvemos. Obrigado você que veio nesse culto, porque você deu tempo para Deus. Ok? Agora, a Rita usou a expressão que foi, faz você tirar tempo sozinho com Deus. Nós chamamos de TSD, é uma coisa que nós chamamos, TSD, tempo sozinho com Deus. Você vê e fala, TSD, é se você tem tempo sozinho com Deus. E o que é esse tempo sozinho com Deus? É aquele horário que você determina para você ler a Bíblia, ouvir uma boa música cristã para poder alimentar, né, a sua fé, ouvir uma boa palavra, crescer em Deus. Aí você fala, pastor, não tem tempo. A Rita falou hoje de manhã que nós cuidamos na nossa casa sempre de pessoas. A minha casa foi sempre um refúgio para pessoas que, tendo espaço, né, não tinham onde morar. Tem um me ajudando agora a resolver uns assuntos aí, que ele nunca tinha tido um quarto. O primeiro quarto foi na minha casa. Ele me tem como pai hoje, ok? Mas já saiu vários pastores de lá, porque as pessoas vão morar lá, dentro da minha casa, né? E a gente dá tempo para eles. É o horário que eu quero dormir, estou na sala com o Rian jogando PlayStation, batendo nele, né? Mas eu não jogo PlayStation só para brincar. É porque no PlayStation eu estou conversando, Rian, como é que está a sua vida? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Né? E o PlayStation é só desculpa para ele ficar intertido, prestando atenção no que eu estou falando. Porque ganhar, eu vou ganhar mesmo, não tem problema. Né, Rian? Né? Então, assim,
Na minha casa dorme, normalmente, de sábado para domingo, dorme 3, né? Sofia está sempre lá em casa também, faz parte da família, né? Desculpa a mãe dela, mas ela adotei já, né? Sofia e tudo. Então, o que acontece? Lá em casa está sempre cheio de gente, e a gente está trabalhando com as pessoas e dando tempo para eles. A Rita falou disso. Nós demos tempo para eles, cuidamos deles. Mas teve um, que esse me marcou, que ele era motorista de caminhão, muito maior do que o Vitório, os braços dele eram desse tamanho, né? E numa reunião eu pedi ele para falar para o pessoal, falei, como é que você tem tempo com Deus? Você levanta às 5 da manhã, você viaja até Alverca para pegar o caminhão, você de lá vai para o Algarve, para não sei aonde, volta à noite, você está nas reuniões, né? Como é que você consegue? Ele falou, pastor, eu tenho 45 minutos para almoçar, mas eu amo demais Jesus. Então o que é que eu faço? Eu já levo a marmitinha pronta, eu ponho ela ali para aquecer no caminhão, abro a minha Bíblia sentado debaixo do caminhão, estudo tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, e depois disso, eu oro, agradeço a Deus e continuo a viagem. Hoje são pastores numa grande igreja. Não é porque, sabe, ser pastor é melhor do que ser funcionário público, essas coisas tudo. Eu falo para vocês, tá? Não ganha nada e vive bem. Estou brincando. Mas assim, é muito bom ser pastor. Eu amo ser pastor. Então, o que acontece? Eles são pastores hoje. Quer dizer, eles cresceram na sua vida espiritual, atingiram seus objetivos. Aí você vai ver. Tem outros que eram empresários. Falaram assim, eu quero ser empresário de sucesso. Tudo bem. Como é que está seu tempo com Deus? Eu posso falar porque eu fui. Todos os dias. Todos os dias. Eu levantava de manhã. Meu escritório abria às 8 da manhã. Eu ia às 6 da manhã para debaixo da mesa do meu escritório, ajoelhava lá e ia orar. Porque eu não tinha sabedoria para gerir aquele tanto de negócio, se Deus não tivesse me dado. Eu sei o que é isso. Eu fui assessor de um presidente do banco. Eu sei o que é trabalhar. Fui administrador da nossa igreja, um dos administradores da nossa igreja lá em Santarém do Pará. Meu irmão, a gente trabalha muito. Se a gente não orar, a gente não consegue. Então, assim, se eu não tiver tempo com Deus, o que eu estou querendo falar para você? Sabe? Não deixe que a vida te envolva de tal forma que você não possa produzir, que o seu fruto seja, sabe, ralarzinho. Você podia ser um grande empresário e você é um pequeno empresário porque você não tem tempo com Deus, não tem sabedoria para chegar lá. Por exemplo, o último escritório que eu tive, eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da manhã. Eu converto, mudo de vida e continuo trabalhando muito. As pessoas que me conheceram dizem que, no passado, elas dizem que eu tinha cifrão nos olhos. Sabe o que é isso, né? Olhava para mim e eu só pensava em dinheiro, falava em dinheiro, era só dinheiro na minha vida. Era o meu Deus da época. E eu já era convertido, mas eu ainda não tinha revelação de Jesus. Tive revelação de Jesus e Jesus começou a me prosperar muito. E quando eu estava mais prosperando, que mais trabalho eu tinha, Deus falou para mim assim, eu gostaria que você desse tempo para a minha igreja. Eu, Deus, agora como é que eu vou fazer isso? Os clientes só falam comigo. Os clientes importantes só conversam comigo, eles não conversam com meus funcionários, eles ligam para mim. É isso que a gente pensa, né? Mas eu resolvi obedecer a Deus. Então eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde nos meus escritórios. Das 4 da tarde eu ia ajudar na igreja. O que tivesse que fazer? Limpar chão, o que tivesse que fazer? Chegava lá, pastor, até morreu agora o pastor que me batizou, Sinomar, e eu falava, pastor Sinomar, o que tem para fazer aqui? Ele ajuda ali na secretaria, faz aqui, e eu estava lá. Tirei para Deus, ia para o teatro, você imagina eu fazendo teatro, né? Eu era o relógio, porque eu não sabia fazer mais nada aqui no seu relógio, né? Então, sabe, estava ajudando. Um dia, eu falei, eu vou parar no meu escritório, e vou ficar depois das 4. Deu 4h30, eu atendi o telefone. Era meu principal cliente, o cara que mais gastava dinheiro com a gente. E eu falei para ele assim, aí, tá tudo bem? Ele, Aguinaldo, o que você está fazendo aí? Eu falei, por quê? Ele já passou das 4, você tem que estar na sua igreja, passa o telefone para o Jarbas. Era um cara que só resolvia comigo. Entendeu? Irmãos, eu vou contar para vocês. Naquela época eu ganhei muito dinheiro. Eu comprei um terreno, que eu nunca vou esquecer desse terreno, que era tão giro assim para construir uma casa de frente para a cidade. E depois eu passei para o meu pai e para minhas irmãs. Nunca vou esquecer no sentido assim, que era bonito, né? O local, você via a cidade toda lá em cima, num condomínio fechado. Aí eu estou lá plantando, organizando o terreno, desce um helicóptero do lado. Era simplesmente a família Fittipaldi, era meu vizinho, eu não sabia. Sabe? Cheguei lá. Aí Deus me chamou para ir para a Amazônia, larguei tudo e fui para a Amazônia também. Vendi tudo de novo, fui para a selva, né? O que interessa é que servir a Deus é bom. E que se você estiver na vontade de Deus, você vai prosperar financeiramente se for necessário.
Você vai ter família saudável se for necessário, que é necessário, não é assim, é necessário. Tudo na sua vida vai mudar. Agora, se você for aquela pessoa que os espinhos estão te sufocando, peça ajuda. Peça ajuda ao líder de life group. Peça ajuda a nós pastores. Mas vamos tirar esses espinhos? Vamos, sabe, ser aquela terra boa? Eu lembro de meu pai falar, olha, capina aqui, meu irmão, a gente saía tudo arranhado, capinando, tirando coisa. A gente era criança, ele já punha a gente para capinar. Pai, uma cobra, lá vinha, ele matava a cobra. Muito legal, né? Muito emocionante, né? Entendeu? Mas depois, quando a gente plantava e via o plantio, aparecia isso aí, ó, mostra o outro. A terra boa. De espinho para terra boa. Sai, Satanás. Olha só, terra boa. Aí quando a gente chegava, irmão, aí sim, aí eu ia passear na roça. Você pegava o milho, mordia. Sabe que a plantação de melancia, você quebrava a melancia e enfiava a cara dentro. É tão bom. Eu como uma melancia desse tamanho sozinho, eu gosto até hoje. Né? Quando corta melão lá em casa, esse dia a Rita chegou na sala, e o melão? Eu falei, sumiu. Sabe, eu gosto de fruta, essas coisas. Né? Então o que acontece? Aí você vai para aí, você fala, uau, valeu a pena. Não é verdade? Então nós temos que avaliar-nos a nós. Ok? E também avaliarmos se nós estamos ajudando os outros, como Barnabé. Se nós estamos fazendo. Nós não podemos ser só seguidores ocasionais. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Quando cai em terra boa, olha o que fala aqui. Caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom. Ok? Dão fruto com perseverança. A Bíblia diz para nós não sentarmos na roda dos escarnecedores. Eu fujo disso. Sabe? Fujo de roda do escarnecedor. Porque eu quero meu coração puro diante de Deus. A Bíblia diz para nós sermos como criança, temos coração de criança, coração aberto a receber. A gente fala que criança é um software limpo, né? Você pode, né? Ali construir as coisas dentro da mente delas. Então, aqui em cima, a gente não está ali entretendo crianças. As nossas crianças, elas estão ouvindo a palavra de Deus. Tem criança aí que chega em casa e fala, pai, o senhor não está fazendo direito. Já teve criança que chegou para nós e falou, você precisa conversar com meu pai, pastor. Criança, porque elas vão aprender a palavra de Deus. Aprender a ter um coração puro, um coração honesto. Amém? Cai em terra boa, pessoas com coração aberto para aprender. Discípulos que se comprometem. Que não deixam aquelas coisas que estão à sua volta prender a revelação da palavra de Deus. Irmãos, eu gosto de desporto. Eu gosto, sim, de sair com a minha mulher para namorar. Eu gosto de tudo. Mas a gente faz tudo no seu tempo e somos felizes. Porque tem gente que fala assim, não, eu não posso fazer porque eu preciso só trabalhar. Eu já vi muita gente só trabalhar e perder a família. Eu vi muita gente só família e perder o trabalho. Sabe? Há um equilíbrio na vida que nós precisamos entender. E a terra boa é aquela terra que é arada, preparada, que é cultivável, você entende? Para poder jogar a semente e a semente dá fruto. Quem quer dar fruto para Jesus? Você tem que dar fruto e depois dessa semente sua tem que ser replantada na vida do outro, para dar fruto também. Então, quando nós falamos do nosso acompanhamento inicial, é porque quando você pega o acompanhamento inicial e começa a ajudar uma pessoa, o que você vai fazer? Você está lançando sementes de vida nela. Ponto. E nós temos que ter esse coração. Eu pergunto para os nossos líderes, por que vocês estão fazendo o que vocês fazem? Foi porque o pastor pediu? Foi porque o pastor mandou? Foi porque você sente obrigação? O que é? Pergunta mesmo, pode perguntar para eles. Eu pergunto nas reuniões nossas. Eu falo, você tem que fazer por causa de Jesus. Pelo que Jesus fez por ti e por amor a Ele. Não por obrigação. Nada aqui é obrigado. Tudo é voluntário. Por quê? Porque nós queremos plantar sementes em terra boa. Agora, você tire as pedras do seu caminho. Se você não dá conta de tirar os espinhos da sua vida, chama o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder de life group, vamos ajudar, ok? Né? Abra o teu coração para ouvir. Porque quando a gente vai tirar espinho, dói, não dói? Dá aquela espetadinha assim, né? Não é verdade? Dá uns pulinhos de lado, né?
Vamos ser verdade? Quando fala uma coisa que a gente precisa mudar e que a gente não gosta, é verdade ou não é? Faz assim comigo. Mas, meu irmão, é para o nosso bem, é para o seu bem. A Rita estava falando hoje de manhã, Barnabé não chegou em Paulo e falou: Paulo, é o seguinte, o pessoal está te criticando, você é gente boa. Não, Paulo, você era matador, você era isso, você tem que mudar, você tem que ser transformado. Se você não for ser transformado, você não pode ser usado. Pegou João Marcos e falou: João Marcos, você era um infantil, abandonou Jesus quando ele foi preso, e agora? Vamos resolver esse assunto, percebe? Então nós temos que ser Barnabé na vida das pessoas, mas também nós temos que ser terra boa. Não viva na beira do caminho. Não quero saber de nada de Deus. Você nem conhece Deus? Eu vou contar para terminar uma coisinha para vocês. Muitos anos atrás, uma pessoa da minha família fez uma coisa para carnaval, coisa assim muito pesada. E aí, a minha família, que já era cristã, que não tinha um profundo entendimento de como lidar com as pessoas, começaram a bater de frente. Isso é de Deus, isso é pecado, isso não sei o quê, tal. A minha irmã escreveu, escreveram coisas para o pessoal e tal, e essa pessoa, ao responder, ela respondeu: vocês são tudo incultos, seus cristãos, vocês não conhecem nada de história. Aí eu entrei na história. Eu falei: realmente, queridas, nós conhecemos pouco de tudo que existe no mundo, mas eu preciso te falar dos 5 primeiros livros escritos na face da terra. 4 deles não são completos, ainda são papiros. E o livro mais antigo completo da face da terra chama-se Bíblia, que é um livro, além de ser um livro espiritual, é um livro histórico. Se você nunca leu, você não pode comentar sobre o assunto, porque você não conhece. Aí ela calou, virou minha amiga. A pessoa não aceitou Jesus, mas ela ficou minha amiga. E o assunto morreu. Por quê? Porque toda a história da criação do homem, que explica detalhes sobre a vida do homem e que se põe em prática, está no livro mais antigo da face da terra, a Bíblia. Eu falo isso porque antes eu lia outras coisas, seguia outras coisas, e o dia que eu li a Bíblia, e eu leio a Bíblia no mínimo uma vez por ano, completa, fora as vezes que lê para estudar, e que lê pedaços, ok? No mínimo, uma vez por ano, leio ela completa, de ponta a ponta. Já li, tem 30 anos que eu faço isso, e até hoje sei pouco. O pouco que eu sei, eu passo para vocês, ok? Mas vamos ser terra boa, vamos ser terra que absorve a palavra de Deus, que deixa ela gerar em nós crescimento, para que nós demos frutos, não más, mas bons. Ou nós damos frutos más, porque a gente só é seguidor ocasional. Eu vou na reunião, foi legal, nem prestei atenção, o que o pastor falou mesmo? A gente chega no Life Group e pergunta: e aí, como é que foi a palavra? O que foi o tema? Aí um solta o outro: é isso mesmo. É assim ou não é? Fala a verdade. Porque a gente não grava tudo. Vocês me ouviram aqui 40 minutos. E eu tenho certeza que vocês não gravaram tudo. Mas no Life Group vai gravar mais. Depois vai ler de novo, vai aprender. Você é inteligente, você vai pegar Lucas capítulo 8, do verso 1 ao 15. Você vai ler. Aí você vai ver que em outros, não vou dar spoiler, você vai procurar, você vai ver que em outros evangelhos tem a mesma história, você vai ler de novo, você vai falar: uau, e Deus vai começar a falar contigo. Vamos ser terra boa. E além de terra boa, de produzir, vamos produzir frutos que tragam crescimento no reino de Deus. É o que eu tinha para falar para os irmãos, com amor e carinho. Vamos orar? É uma luta diária, tá, irmãos? Todo dia eu tiro um pedaço de espinho que aparece na minha vida. Todo dia eu tiro uma pedrinha que cai aqui ou que foi jogada por alguém. Todo dia. Só que eu falo para você: vale a pena vencer. Vale a pena, não vale, pastor? Vale a pena. Vale a pena lutar, permanecer e ajudar a outra. A Rita trouxe aqui esse dia um estudo de Harvard, que as pessoas felizes são pessoas que ajudam outras pessoas. Vocês discutiram isso lá no live de vocês, né? Ela já me falou. Pessoas que ajudam. Vamos ser felizes. Quanto mais pessoas a gente ajudar a conhecer Cristo, mais pessoas vão ser felizes. Estava comentando com o irmão que muitos anos atrás, 1900 e peras, eu escrevi um artigo para uma revista: Decidi ser feliz, sirva a Deus. Em 2000 e qualquer coisa, uma atriz da Globo pôs lá
no Facebook dela assim: decidi ser feliz, sirva a Deus em homenagem ao pastor Aguinaldo. Eu liguei para ela e falei: não, minha filha, é Jesus. Ela falou: mas foi o Senhor que me ensinou. Então é tão bom você ajudar pessoas, saber que você ajudou pessoas. Então vamos ser esse povo que somos terra boa. Amém? Eu vejo vocês terra boa, por isso eu oro por vocês todos os dias. Eu oro por vocês todos os dias. Eu jejuo por vocês toda a primeira semana do mês. Amanhã começa o jejum, ok? Né? Já entro nele de cabeça, o jejum amanhã. Só encerra ele sexta-feira, depois da vigília. Por quê? Porque eu creio que eu estou regando e que eu estou plantando semente em terra fantástica. Hein? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que Tu és. Tu és um Deus fantástico, maravilhoso, grande e poderoso. Quando eu olho para o Senhor, eu vejo um Deus tão grande, tão poderoso, que a Bíblia diz que o Senhor segura os mares na palma das Tuas mãos. Tu sabe os nomes das estrelas. Quão magnificantes são as obras das Tuas mãos, diz o Salmo 8. Quão maravilhosas são. O que é o homem para que te lembre deles? E o Senhor lembra do homem de tal forma que o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis capítulo 1. E o Senhor, para aqueles que te aceitaram, como diz em João capítulo 1, verso 12, aqueles que creram no Senhor, que aceitaram o Senhor nos fez filhos de Deus. O Senhor aceitou-nos como filhos, o Senhor nos adotou. E eu quero te agradecer, Deus, porque um Deus como o Senhor, só quem te conhece sabe. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha e faça morada no coração de cada um que está aqui, alimentando o coração deles, fazendo eles sentirem então que eles são amados pelo Senhor. Que o Senhor tão grande e poderoso só tinha uma oportunidade de nos salvar. Foi o Senhor morrer na cruz do Calvário. O Senhor morreu por nós. Seu Filho veio e morreu no nosso lugar. E com isso nos deu a oportunidade de nós podermos ser filhos também. Obrigado, Jesus. Nós só temos gratidão no nosso coração. Quero abençoar cada um que está aqui hoje. Quero declarar a manifestação da glória do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. E que eles possam nessa semana não só ouvir a Tua palavra, mas serem alimentados pela Tua palavra. E que no seu tempo sozinho com Deus, seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja 1 hora, seja o tempo que eles conseguirem fazer, que o Teu Espírito Santo se revele a eles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Vá em paz. Antes de sair, abraça 3.000 pessoas para profetizar que nós vamos ter 3.000 igrejas nesse país, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos conquistar isso 1 a 1.